Shalom, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais essa aula sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Na semana passada nós vimos Jesus sendo batizado por João, no Rio Jordão. E aqui agora essa leitura que a gente vai fazer, ela é imediatamente após o batismo de Jesus, ok? Então o texto que a gente vai ler se encontra em Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, de 12 a 13, e Lucas 4, de 1 a 13, ok? Sendo que a gente está lendo aquele texto unificado, né? Todos essas três passagens aí, a gente está lendo tudo junto. Então o texto diz o seguinte: Jesus, então, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e imediatamente foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo caluniador. Esteve ali no deserto, sendo tentado pelo caluniador durante 40 dias, e estava entre as feras. Naqueles dias ele não comeu nada e, tendo terminado seu jejum de 40 dias e 40 noites, teve fome. Foi quando veio a ele o tentador e disse: Se você é o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o caluniador o levou a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou sobre o ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus mensageiros a teu respeito para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus respondendo disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o caluniador o levou a um altíssimo monte, e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe o caluniador: Te darei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e eu o dou a quem eu quero. Portanto, todas estas coisas te darei, se prostrado me adorar. Mas Jesus lhe respondeu: Vá para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então, terminando o caluniador toda a tentação, o deixou até um tempo oportuno. E eis que chegaram anjos e o serviram. Glória a Deus pela sua palavra. Bem, então, como eu disse, e o texto também diz, né? Imediatamente depois que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto. E o texto fala de uma forma muito interessante, dizendo que o próprio Espírito, né, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Porém, as primeiras frases dessas passagens aqui diz o seguinte: Jesus, então, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, a gente vê aqui, primeiro ponto, e tem a ver até um pouco com algumas coisas que a gente comentou na aula anterior, sobre o batismo de Jesus, né? Jesus recebendo o Espírito Santo como pomba, é que a plena humanidade de Jesus é comprovada aqui pelo fato de que a gente vê que Jesus precisa do Espírito Santo para ser capaz de começar a iniciar o seu ministério. O ministério de Jesus só vai começar a partir de agora. E só agora a gente encontra a informação de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então isso é muito interessante. E depois a gente vai ver o próprio Jesus corroborando a ideia de que tudo o que ele fazia não era dele mesmo. A gente até comentou isso na aula passada. Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo a palavra encarnada, ele poderia talvez, poderia fazer tudo de si mesmo. Ele não era a palavra de Deus, não foi através dele, lá atrás, quando ele ainda era a palavra, que tudo foi criado, que todas as coisas foram criadas, então ele poderia ter vindo já com o seu próprio poder, Mas Jesus vai dizer claramente que tudo que ele realizava, os milagres, as libertações que ele fazia, a própria expulsão dos demônios que ele realizava, eram feitas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar em mente aqui, que todo milagre realizado por Jesus e a própria vitória que ele vai ter aqui nessas tentações só foi possível por causa do Espírito Santo na vida dele, por causa da presença na vida dele. Aí, novamente, aquela coisa, mas Jesus não é Filho de Deus, mas ele era homem. E aí entra aquela questão do exemplo, Se Jesus precisava do Espírito Santo, eu também preciso. Se Jesus realizou coisas por intermédio do Espírito Santo, eu também posso. Então, isso é um ponto importantíssimo para se compreender
e eu diria até para a gente seguir Jesus. É um ponto importantíssimo entender que toda ação, todo milagre, tudo que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. Bom, e aí o texto prossegue dizendo que então, cheio do Espírito Santo, ele foi imediatamente conduzido pelo Espírito. Olha só, foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus ao deserto. Ele não foi porque ele quis, ele não foi porque ele ouviu um chamado, foi porque o Espírito mandou ele lá, conduziu ele lá. Agora o detalhe, conduziu ele lá para quê? Para ser tentado pelo caluniador ou pelo diabo. Então a gente percebe que o objetivo de Jesus no deserto foi realmente ser tentado. Tudo já tinha sido orquestrado por Deus, fazia parte do plano de Deus aquilo ali. De repente isso pode soar até estranho para você também, de pensar, poxa, mas Deus planejou que Jesus fosse tentado? Sim, nesse caso sim. Talvez em alguns casos, como o próprio Tiago vai dizer na carta dele, nós somos tentados pelas nossas próprias paixões, né? Pelo próprio pecado que está em nós. Mas lembre-se, Jesus não tinha pecado, né? Então, que tentação Jesus teria? Então aí a gente vê que tudo isso aqui faz parte de um plano de Deus, de uma etapa primordial e crucial na missão de Jesus, que era ele passar por esse teste. Lembre-se, eu vou repetir isso muitas vezes, Jesus era homem, Jesus era um ser humano normal como outro qualquer, suscetível inclusive a tentações. A gente vai falar sobre isso depois. Então, essa ida de Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo não é uma coisa simbólica apenas, é uma coisa real. Jesus foi de fato ali para ser tentado pelo diabo e passar nessa prova para depois então ele começar a missão dele. Isso é importantíssimo. Bom, eu estou chamando aqui, né, nessa leitura, eu estou chamando o diabo de caluniador. Por que eu estou usando essa palavra aqui? Nessas leituras que a gente está fazendo, eu estou escolhendo, né, a gente traduzir todos os termos gregos do evangelho original. Então, diabo, por exemplo, não é uma tradução literal daquilo que foi escrito. É uma transliteração, né, porque a palavra grega é diabolos. Então, acabou, né, com aquela história de mudar de uma língua para outra, chegou em português como diabo. Mas é bom que a gente entenda o que significa diabo. Então, essa é a tradução melhor para a palavra diabolos, caluniador, aquele que calunia, aquele que fala mentiras ou aquele que engana a fim de derrubar outra pessoa, né? Existe uma ideia de chamar o diabo de acusador, né, de ter isso como uma tradução. Isso não é errado, porque de fato a palavra vai mostrar aqui que ele é sim um acusador. Mas a expressão diabolos no grego, ela tem um sentido de caluniador, certo? Eu até peguei umas informações interessantes aqui para passar para você a respeito disso, a título de conhecimento, né? Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a gente tem essa expressão lá. Na verdade, eu provavelmente em algumas situações eu vou trazer isso à tona para você, que muitas das expressões que a gente encontra no grego do Novo Testamento são expressões que são equivalentes ao grego da Septuaginta. Isso não parece que foi um acidente, não foi por acaso. Parece que os escritores do Novo Testamento, eles optaram por consultar a Septuaginta e usar as palavras específicas. Então, assim, é muito útil até a gente, às vezes, pegar uma palavra grega do Novo Testamento, descobrir se ela está lá na Septuaginta e descobrir a equivalência hebraica dessa palavra. Aí fica perfeito, porque a gente consegue ter uma noção, inclusive, de alguns termos hebraicos que foram usados e que a gente encontra, inclusive, nas Escrituras. Às vezes até conseguindo fazer alguma associação de ideias, né, em relação a um texto do Novo Testamento e a um texto da Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento. Então, essa expressão diabolos, ela é encontrada, por exemplo, em Esther, no livro de Esther, no capítulo 8, versículo 1. Amã é chamado de diabolos, né? Lá tem a palavra grega, lá tem Amã to diabolo, ou seja, Amã, o diabo, né? Mas a tradução, obviamente, não é essa. A tradução é o quê? Amã, o caluniador. Amã, o inimigo. E é interessante, inclusive, que a palavra hebraica, né, original, porque Esther não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Então, a tradução grega, que é a Septuaginta, usa a expressão diabolos.
mas a versão original, que é a hebraica, ela usa uma palavrinha chamada tsorer. E essa palavra tsorer, ela em hebraico significa inimigo, alguém que aborrece, alguém que causa estresse, vamos dizer assim, né? Então, é interessante essa situação aí, porque a gente percebe que no grego, né, por causa da Septuaginta, a gente tem que o Satanás, né, o diabo, ele é chamado de caluniador. Mas se a gente for pegar a palavrinha lá do hebraico, a gente vai talvez usar uma outra palavra, a gente talvez usasse inimigo, que também a gente usa, né? A gente acaba usando essa expressão também para o diabo, ele é o inimigo, né? E agora o interessante da gente observar aqui é que, pegando o exemplo de Amã, né, que ele é chamado de diabolos, de adversário, ou melhor, de inimigo, adversário é outra palavra, o que foi que ele fez contra os judeus? Não foi caluniar os judeus, né? A artimanha que Amã criou ali foi justamente de calúnia. Ele caluniou os judeus para que eles caíssem em desgraça diante do rei, né, do imperador, e aí eles fossem mortos, né? Então você vê que as ideias se associam, né? A gente vê que, de fato, essa palavra diabolos, ela tanto pode significar acusador como inimigo, porque uma pessoa que... Desculpa, acusador não, caluniador, né? A pessoa que é um caluniador, ele é o quê? É um amigo? Não, ele é um inimigo, é uma pessoa que me quer o meu mal. Então, as ideias se casam aqui para a gente entender a personalidade do diabo, né? E aí, só complementando, lá em Apocalipse 12, no versículo 10 e 11, a gente tem praticamente todos os títulos, né? Todos os epítetos que o diabo usa nas escrituras, ou melhor, que é atribuído a ele, né? Então a gente tem lá, por exemplo, dizendo que ele é o diabo e que o diabo é o inimigo, a antiga serpente, ele é Satanás, ele é o enganador do mundo e ele é o acusador dos filhos de Deus. Então a gente vê que não existem diferenças aí, tem Satanás, tem diabo, não, tudo é a mesma coisa. A serpente lá do Éden, todos são a mesma pessoa, são o diabo, Satanás, e o que ele é? Ele é o enganador do mundo e ele é o acusador dos filhos de Deus. Então, a gente já tem aqui a apresentação, vamos dizer assim, né, de Satanás, do diabo, no Novo Testamento aqui, nesse embate dele com Jesus. Prosseguindo aqui no texto, a gente tem o seguinte, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, né? E o texto especificamente diz, naqueles dias ele não comeu nada, não comeu nada. Algumas pessoas questionam qual seria a natureza desse jejum de Jesus, né, de 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas, algumas denominações, inclusive, algumas vertentes cristãs, elas acreditam que o jejum tem que ser um jejum de água e de comida, né? Mas veja que a gente tem uma problemática aí muito séria. O que a ciência nos diz hoje, né? O que a própria experiência nos diz hoje? Uma pessoa não deve passar mais do que 5 dias, na verdade 5 dias é o limite em que uma pessoa pode ficar sem beber água, sem sofrer danos irreversíveis ao organismo dela. Dizem que o recomendado é até 3. Até 3 a pessoa pode passar o perrengue de não ter água, mas aquilo não causa problemas. A partir de 3 dias sem beber água, o organismo começa a ficar desidratado ao extremo e coisas terríveis podem acontecer, né? Então, se a gente tomar como base isso aí, e isso aí é uma informação que você acha facilmente pela internet, em sites de confiança, obviamente, né? No máximo 5 dias sem água e no máximo 50 dias sem comida. Então, eu creio que a gente tem que considerar aqui que o tempo de Jesus no deserto jejuando foi sem comer, não sem beber, tá? Inclusive o próprio texto nos dá a indicação disso quando diz, naqueles dias ele não comeu nada. E terminado o seu jejum, teve fome. Não se fala nada em sede aqui, não se fala que ele deixou de beber água, tá? Então, por que isso é importante? Isso pode parecer só um detalhe, mas não é. Porque, infelizmente, muitas pessoas pegam a Bíblia e fazem uma leitura da Bíblia assim, muito radical. E eu não estou nem falando no sentido de ser literal, porque eu creio que na maior parte das vezes a Bíblia é literal, sim. Mas de ser radical ao ponto de, por exemplo, pensar assim, Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites, eu devo fazer também. Eu até concordo com você, mas toma cuidado, porque se você faz um jejum de 40 dias e 40 noites sem beber água, você vai morrer, tá? Algumas pessoas, inclusive, consideram, né? Não sei dizer nem quantas são essas pessoas, mas algumas pessoas consideram que esse jejum de Jesus pode ter sido um jejum sobrenatural, né?
Então ele teria a possibilidade, sim, de passar 40 dias e 40 noites jejuando sem beber água também, tá? Assim como é dito, inclusive, de Moisés. Se você for lá ver a passagem que fala que Moisés esteve no monte com Deus, diz que ele ficou sem comer e sem beber diante de Deus. Mas veja, Moisés estava numa situação totalmente diferente da de Jesus aqui. Moisés subiu ao monte onde Deus já tinha descido, né? Descido. A presença de Deus estava ali no alto daquele monte, de tal forma que o monte fumegava. O monte parecia uma brasa viva. E Deus não é dizendo, não encosta no monte, só quem pode subir aqui é Moisés e Josué. Então, do momento que Moisés subiu ao monte, ele esteve na presença de Deus. Moisés ficou cercado da glória e da presença de Deus. Então, assim, é o que a gente está chamando de jejum sobrenatural, né? Moisés esteve ali diante de Deus e a presença de Deus supriu ele. Jesus não está nessa situação aqui. Jesus está no meio do deserto. Para piorar, Jesus está no meio do deserto e está ali no deserto para ser tentado pelo diabo. Então, no final das contas, Moisés estava na presença de Deus, Jesus está na presença do diabo aqui. Então, não me parece que a gente pode comparar Moisés no alto do monte jejuando de água e comida 40 dias e Jesus estando aqui no deserto como um homem normal, né, como também Moisés era, mas numa situação totalmente diferente, jejuando também de água. Não me parece que isso é o correto aqui de se pensar. Independente se isso aconteceu ou não, fica o alerta, tá? Você não deve passar mais do que 3 dias sem beber água, ok? Então, se você for fazer seu jejum, beba sua água, não tem problema nenhum. O jejum a água não é alimento, ok? O jejum é jejum de alimento. Inclusive, é bom que se diga também que aqui no caso de Jesus, o objetivo dele não foi jejuar. O objetivo dele foi ser tentado. Agora, o jejum ajudou ele a passar por essa prova, né? Então, o jejum ajudou Jesus aqui a se preparar e a passar por aquela prova, né? Então, jejum é bom, tá? Eu 100% a favor do jejum. Até eu costumo dizer o seguinte, se Jesus precisou jejuar 40 dias e 40 noites antes de iniciar o ministério dele, cara, eu acho que a gente devia fazer a mesma coisa, viu? Porque se era Jesus, imagine a gente, né? Mas, novamente, tome cuidado aí, porque não é todo mundo que está preparado para esse tipo de jejum, né? Nem o jejum de Daniel, né? O jejum de 21 dias. Então, toma cuidado aí, respeita o teu corpo, ora, tá? Porque jejum sem oração é problema. A gente tem exemplos históricos de pessoas que fizeram jejuns que não foram espirituais e tiveram consequências psicológicas e espirituais desagradáveis, ok? Então, seu jejum deve ser um jejum de fato diante de Deus, orando e pedindo orientação a Deus, inclusive sobre essa questão aí do tempo que você deve jejuar, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre jejum, que Jesus vai tratar sobre esse assunto, né? Bom, então Jesus esteve ali, obviamente sendo homem, o que aconteceu? Terminou aqueles 40 dias, ele teve fome, sentiu fome. E aí é nesse momento que vem a ele o tentador. Agora é chamado o caluniador, diabo, né? É chamado aqui de tentador. Então, veio a ele o tentador e disse, se você é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Veja que me parece que toda a tentação aqui do diabo tem 2 objetivos. Pelo menos a mim me parece isso. O primeiro é questionar de Jesus a certeza que ele tinha que de fato ele era o Filho de Deus. Porque veja, uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é acreditar, ou melhor, a mesma coisa, né? É acreditar em Deus, acreditar no diabo, acreditar na Bíblia, acreditar que, enfim, Deus tem planos e que Deus cumpre os seus planos e que Deus se importa com a humanidade, que Deus ouve a oração, isso é uma coisa. Agora, acreditar que eu sou o Filho de Deus é outra coisa. E lembre-se, embora hoje em dia a gente tenha o costume de dizer, mas eu também sou filho de Deus, né? Mas vamos dizer assim, na teologia judaica, no entendimento que o judeu tinha das escrituras, as pessoas individualmente não eram filhas de Deus. Elas eram filhas de Adão. Por quê? Porque elas eram pecadoras, né? Então elas eram descendentes do pecador Adão. Elas não eram descendentes do santo Deus justo, perfeito, né? Não eram. Então, essa identificação de filho de Deus aqui é muito mais do que o que a gente hoje fala. Sou filho de Deus. Não. Jesus era o filho unigênito de Deus. Então, o tentador está atacando aqui essa certeza. Vem cá, tu tem certeza mesmo que tu é o filho de Deus? Que de fato você veio de Deus? Que de fato você é divino? Ou você só é um cara tendo ilusões de grandeza?
Ou você só é um cara esquizofrênico, que já foi dito isso sobre Jesus, né? Algumas pessoas falam assim, Jesus deve ter sido esquizofrênico, teve ilusão de grandeza, achar que Deus era o pai dele, né? É o que o diabo está fazendo aqui. Se você é o filho de Deus mesmo, comprova aí. E o outro ponto aqui da tentação tem a ver com a obediência. Porque, veja, aqui, por exemplo, nessa primeira tentação, ela se concentra na fraqueza humana de Jesus, né? Jesus estava com fome. 40 dias sem comer, não deve ser brincadeira para ninguém. Eu nunca fiz um jejum desse, mas deve ser terrível. Eu já fiz jejum de 2 dias e fiquei desesperado. Então, imagina agora esse cara morrendo de fome, e aí o tentador fala, cara, se você é realmente o filho de Deus, dá prova para você mesmo disso aí. Comprova que Deus é teu pai de verdade, que teu pai está te ouvindo, que teu pai está se agradando de você. Pega uma pedra ali, transforma num pão e come, cara. Eu imagino que o diabo deve ter falado assim, aproveita e bota uma mortadela dentro, bota um queijinho derretido, faz um sanduíche aí, irmão. Faz um sanduíche aí se você é o filho de Deus. Então, mas não era plano de Deus que Jesus fizesse essas coisas. Mais pra frente vai ficar muito claro isso, que Jesus não fazia nada de si mesmo, nenhum milagre que Jesus fazia, nem mesmo naqueles momentos onde diz que Jesus se compadeceu de alguém, né? Jesus teve misericórdia de alguém, ele não fez essas coisas de sua própria vontade. Ele disse que tudo era a ordem do Pai. Então, isso aqui já nos dá uma ideia de que existe um acordo aqui, de que Jesus não faria nada que o Pai não mandasse ele fazer. E a gente vai ver que Jesus andava em constante oração, justamente para saber qual era a vontade de Deus para a vida dele, né? Para o que ele devia fazer. Então, se ele transformasse aquela pedra em pão, qual o mal que aconteceria ali para ele? Que mal ele estaria fazendo? Ele não estava com fome, né? Ele não era o filho de Deus? Deus ia deixar ele morrer ali de fome? Mas olha que isso aí não era o plano de Deus, tá? E a gente vai ver no final como é que Deus vai suprir a necessidade de Jesus. E aí, Jesus vai e responde o seguinte, olha, Satanás, é o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha a questão da obediência, tá vendo? Jesus está dizendo assim, Satanás, mais importante para mim do que comer pão é fazer a vontade do meu pai, é cumprir aquilo que saiu da boca de meu pai, daquilo que sai da boca de meu pai, obedecer o que ele manda. Isso, inclusive, essa passagem que Jesus está dizendo aqui é Deuteronômio 8:3. Então ele está retrucando, né, a tentação com as escrituras. E Jesus vai fazer isso o tempo todo, né? Ele vai responder à tentação com passagens das escrituras. Isso nos diz uma coisa maravilhosa, nos diz que a palavra de Deus ela tem poder contra a desobediência. E veja que eu nem falei que tem poder contra a tentação. A tentação vai vir. Mas qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é te levar à desobediência. Então, através da palavra de Deus, você tem poder, você se empodera, essa palavra está em voga, né? Para você conseguir vencer a tentação e não desobedecer a Deus. Então, a palavra de Deus ela tem poder contra a desobediência. E aí a gente vai perceber que Jesus cita especialmente o livro de Deuteronômio. E aí tem uma entrelinha aqui muito interessante também, que é o seguinte. Existe já há muito tempo os comentaristas antigos, né, da era pós-apostólica já faziam essa relação de Jesus com o povo de Israel, né? O povo de Israel passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. O povo de Israel morreu no deserto por causa da desobediência, não viu a terra prometida, e Jesus venceu a tentação, né? Venceu o pecado, venceu a desobediência, e ele terminou o período de 40 dias no deserto vencedor, né? Então, existe essa relação aqui entre Jesus e o povo de Israel no deserto. Jesus no deserto e o povo de Israel no deserto. E aí, essas citações que Jesus faz, especialmente de Deuteronômio, porque ele podia estar fazendo essas citações de outros livros. A gente poderia encontrar aí outras passagens que Jesus podia citar, mas ele cita especialmente de Deuteronômio. E isso me dá uma ideia, uma dica de que isso é justamente para ficar clara a relação simbólica entre aquilo que Jesus estava fazendo ali no deserto e entre o que aconteceu com Israel no passado, né? Ou seja, Jesus estava querendo deixar claro, até para a posteridade, vamos dizer assim, que o que ele está fazendo ali no deserto é um símbolo para mostrar que ele, como Messias, ele venceu a tentação. Ele obedeceu a Deus, diferente do povo de Israel,
que no deserto desobedeceu e morreu, né? E isso é uma coisa que o povo de Israel até hoje, né? Ele tem que aceitar isso, né? Aceitar que durante toda a sua história eles foram rebeldes, eles foram desobedientes a Deus. E infelizmente tem sido hoje também uma grande parte deles, né? Porque não estão crendo no Messias que Deus enviou. Muitos estão crendo, tá? Não se engane, não. Tem muito judeu crendo em Jesus e reconhecendo que ele é o Messias. Judeus praticantes da religião judaica. Não estou falando de judeu largado, não. Estou falando de judeu praticante. Agora, muitos não estão crendo, né? E pior do que isso, existe uma quantidade enorme de judeus, de descendentes do povo de Deus, que eles não creem em nada, são ateus, né? Então, por exemplo, os maiores judeus da história recente, como Karl Marx, como Freud, como o próprio Einstein, eram todos judeus, ateus, né? Einstein ainda tinha umas ideias assim meio teístas assim, mas ele não cria no Deus da Bíblia, ele não cria nas escrituras, ele não praticava o judaísmo. Então, infelizmente, é uma característica que o povo judeu tem carregado durante todo o tempo. Então, Jesus está querendo também fazer essa relação aqui para dizer o seguinte, olha, deixar claro que o povo sem ele não ia avançar. Né? O próprio povo dele, o povo judeu, não ia conseguir avançar em cumprir a vontade de Deus se não fosse por meio dele o Messias. E o próprio judeu acreditava nisso, né? Ele acreditava que o Messias viria para ajudar eles a terminar de obedecer a Deus em todas as coisas, né? A completar aquilo que a lei não era suficiente para converter o povo, né? Eles acreditavam em algo semelhante a isso, mas eles não acreditaram que Jesus foi esse Messias, né? Então eles esperam isso até hoje. Então, essa comparação de Jesus com Israel no deserto, ela é verdadeira, né? E Jesus dá indícios disso quando faz essas citações. Aí, prosseguindo aqui, o texto diz, então, o diabo, o caluniador, o levou a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou sobre o ponto mais alto do templo, chamado de pináculo. E disse-lhe, se você é mesmo filho de Deus, jogue-se daqui lá embaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus mensageiros, ou aos seus anjos, a teu respeito para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Isso é um salmo. Então, em outras palavras, o que o diabo estava falando para Jesus aqui? Olha, cara, se você realmente é o filho de Deus, e eu tenho dúvidas disso, né, de que você de fato é o filho de Deus, faz um milagre aí, velho. Faz acontecer uma coisa assim. Porque lá está dizendo o seguinte, Deus está dizendo que, através do salmista, que Deus não vai deixar que o filho dele, o servo dele, o justo, ele sofra algum tipo de mal. Então, prova isso aí. Se de repente você pular e vier os anjos te socorrer, é prova de que você é o filho de Deus, né? Eu não estou afirmando, mas eu acredito, eu acho que não podemos duvidar, de que Jesus como homem tinha dúvidas e inseguranças. Do ponto de vista humano, algumas situações poderiam levar Jesus a duvidar e a fraquejar. E por mais que isso possa parecer talvez estranho para algumas pessoas, eu te lembro o que aconteceu lá no Getsêmani. Jesus não estava resoluto para cumprir a vontade do Pai? O texto, inclusive, do Evangelho diz, então Jesus partiu resolutamente para Jerusalém, ou seja, ele estava determinado a cumprir a missão dele. Mas quando o momento começa, quando a hora negra chega para Jesus, né? A hora do sofrimento, o que ele pede a Deus? Ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Então, Jesus desejou, naquele momento ali, voltar atrás. Então, veja que isso não é um pecado, tá? Ter dúvida, fraquejar, não é um pecado em si, faz parte da natureza humana, né? A gente está vendo aqui a dificuldade, a gente vai ter medo. A gente vê um negócio vindo contra você, você vai temer. Então isso não é pecado. Então é por isso que eu digo que a gente não pode duvidar que uma insegurança ou que uma dúvida possa ter surgido sim na mente de Jesus, porque isso não é pecado, né? Agora, isso pode levar ao pecado. E aí é o que aconteceu aqui. A tentação parece que quer mexer um pouco com isso. Será que você realmente é o filho de Deus? Prova, velho, pulando daqui. E vai ficar claro e evidente. Talvez até pelo fato dele estar diante ali no alto do templo, talvez até pensando também assim, as pessoas vão ver, né, o que está acontecendo, vão ver os anjos vindo te livrar, então vai ficar provado que você de fato é o filho de Deus. E aí, novamente, Jesus responde com
uma passagem de Deuteronômio. Ele diz, olha, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio 6,16. Então, Jesus devolve, né, para Satanás o seguinte, cara, você não vai me ganhar, me fazer cair nessa, né, porque eu sei que a gente não deve tentar Deus, isso é tentar Deus. E abrindo um parênteses aqui, inclusive, eu já tive algumas experiências nesse sentido, de, por exemplo, ter dois caminhos para seguir, eu querer ir pelo caminho mais perigoso e pensar, não, Deus vai me livrar, porque Deus, eu vou na fé que Deus vai me livrar. E que chegou na frente e a coisa ficou difícil, eu tive que voltar e pegar outro caminho. E aí Deus, né, falou comigo e me mostrou assim, olha, não está escrito para não tentar Deus, se você tem dois caminhos, por que você vai pelo caminho mais perigoso? Para me tentar? Né? Então, fique esperto com isso aí, tá? Uma coisa é você não ter jeito para você passar pela dificuldade e você ter fé e seguir. Se eu só tivesse um caminho, que era aquele caminho perigoso, eu ia. Rapaz, eu vou na fé. Porque assim, se for da vontade de Deus, ele me livra. Se não for, eu morro e vou pro céu. Então, é isso. É o caminho que eu tenho. Agora, se eu tenho dois caminhos, para que eu vou pelo caminho mais complicado, mais perigoso? Eu vou pelo caminho tranquilo. A não ser que Deus me fale diferente, né? Então, não tente ao Senhor teu Deus, tá? Porque pode ser que alguma coisa aconteça de errado e depois você vai botar a culpa em Deus, né? E dizer, poxa, não está dizendo lá, como é que Satanás diz aqui? Não está dizendo lá que Deus dará ordem aos anjos a meu respeito para me guardar, para me sustentar em suas mãos, para que meu pé nunca tropece em alguma pedra? Não é isso que está lá? Você vai estar fazendo igual Satanás quis fazer com Jesus aqui. Não é assim que funciona, tá? Fique esperto. Então, em seguida, diz, novamente, o diabo, o caluniador, o levou a um altíssimo monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e sua glória. Será que o que Jesus viu aqui é uma coisa real ou uma visão? Eu acredito que foi uma visão, né? Satanás deve ter mostrado ele em visão todos os reinos da terra, porque inclusive isso é um ponto muito interessante da gente analisar aí, porque se Satanás ele teve a possibilidade de colocar essa visão diante de Jesus, né? De mostrar todos os reinos da terra e a glória desses reinos para Jesus, olha o poder que Satanás tem, hein? Satanás não é um anjozinho desprovido de poder, não. Ele tem poder para fazer algumas coisas. Então, é interessante a gente observar esse detalhe aí. E aí, diante disso, ele fala, olha, o que acontece? Te darei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e eu o dou a quem eu quero. Será que Satanás estava mentindo aqui, pessoal? Será que Satanás ele estava tentando enganar Jesus? Olha, não é verdade. Vou jogar um verde aqui para ver se eu consigo. Cara, esse reino aí tudo pode ser seu. Pelas próprias palavras de Jesus, a gente sabe que Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus chama o Satanás de o príncipe deste mundo, ou seja, ele é quem governa esse mundo, né? Então, a gente até tem, por associação de ideias, porque isso não está claro, mas por associação de ideias a gente tem a doutrina, né, vamos dizer assim, o ensinamento, de que quando foi que Satanás assumiu esse domínio? Quem era o príncipe desse mundo antes de Satanás assumir esse poder, né, essa autoridade? Era Adão. Adão era o príncipe desse mundo. Deus entregou tudo nas mãos de Adão e falou, cara, toma conta de tudo. Eu vou dar tudo nas tuas mãos para você administrar. E quando Adão cai, pela intervenção do próprio Satanás, né? Então agora, o que era de Adão passa para a mão de Satanás. Isso é bíblico, né? O próprio Jesus corrobora essa ideia. Então, a afirmação de Satanás aqui não é mentirosa, ela é verdadeira. Todo o poder e a glória do mundo pertencem a ele. Agora veja, deixar bem claro aqui. Veja que ele está falando do poder e da glória do mundo. Ele não está falando do mundo. O mundo não é de Satanás. O planeta Terra não é de Satanás. O planeta Terra continua pertencendo a Deus, tá? Deus continua a ser o rei e o governante de todo o universo. Agora, a autoridade sobre o poder e a glória do mundo foram passadas para Satanás. Então, observe inclusive quando o texto fala de poder e glória, a gente ele está remetendo diretamente aí a poder político mesmo, a poder das pessoas sobre as pessoas, né? Então, os poderes do mundo estão nas mãos do diabo. Cara, isso é muito pesado de ser dito.
mas é verdade. O mundo, o que a Escritura diz? O mundo jaz no maligno, né? Poderíamos até traduzir isso de uma forma simbólica de dizer assim, o mundo está morto no maligno. Então, os poderes, eles não estão sendo administrados por Deus, eles estão sendo administrados por Satanás. É por isso, inclusive, que muitas vezes quando uma pessoa justa passa a ocupar um cargo público, e que eu acho que isso é válido, tem que acontecer, ela sofre muita perseguição. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o sistema, ele está entregue a Satanás, né? E é uma luta muito difícil de ser travada isso aí. Não é impossível, mas é difícil. Então, observe que quando, inclusive, as escrituras falam sobre o mundo, né? Paulo, por exemplo, e o próprio Jesus fala sobre o mundo, a influência do mundo, né? O que é o mundo aí? O mundo é o planeta Terra? Não. O mundo é o sistema cujo príncipe é Satanás. E aí é onde Paulo fala, fujam do mundo, né? Não se conformem com este mundo. Por quê? Porque esse mundo é governado pelo príncipe que é Satanás. Então, tudo que esse mundo produz são coisas malignas, né? Claro, existem exceções, como, por exemplo, a nossa sociedade. A nossa sociedade tem uma influência cristã muito forte, e isso é plano de Deus, não tenho dúvida. Então, muitas coisas a gente tem aí, por exemplo, amor ao próximo. Você acha que isso surgiu de quem? Dos gregos? Você acha que isso surgiu dos romanos? Não, meu irmão. Isso surgiu da religião judaico-cristã, tá? Então, mesmo aquele cara que é ateu, que é totalmente adverso as tradições judaico-cristãs, mas se ele ama o próximo dele, se ele se preocupa com o próximo, ele está sendo influenciado por uma herança cristã na sociedade. Eu digo judaico-cristã porque antes o judeu também já estava influenciando, né, as sociedades assim. Então, Satanás de fato é o príncipe desse mundo, e eu acho até que ele deve ficar muito chateado porque ele fica querendo esculhambar mais o mundo, né? Mas não pode, porque tem alguns entraves aí. Aí eu não vou falar disso agora aqui, mas bem mais pra frente a gente vai ver Paulo falando que existe algo que detém Satanás de fazer o que ele quer. E esse algo hoje é a igreja de Cristo. E não é porque a igreja presta alguma coisa do tipo, não, porque o Espírito Santo está presente no meio da igreja, né? Então, existe algo que impede, mas vai chegar um momento em que esse algo vai ser tirado da frente e Satanás vai poder dominar o mundo de um jeito que ele nunca conseguiu dominar, né? Mas isso aí é um assunto bem lá pra frente. Então, o que aconteceria aqui se Jesus desse ouvidos a Satanás? Porque além dele dizer isso, olha, eu posso te dar tudo isso aí na tua mão. Você só precisa se prostrar e me adorar. O que Satanás está propondo para Jesus aqui? Ele está dizendo assim, cara, Jesus, beleza, você está provando que você é o Filho de Deus. E Satanás, eu estou falando isso já no intuito de pensar que Satanás, ele faz um joguinho dele, né? Cara, você realmente é o Filho de Deus, você me convenceu. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você sabe o que vem pela frente, né? Você sabe qual é o teu caminho, você sabe qual é o trajeto que você vai seguir. Você vai ter que sofrer pra caramba, cara. Você vai ter que passar por cada coisa e no final você vai morrer de forma horrenda. Eu fico até imaginando que, como a gente já sabe, a Bíblia não mostra tudo. Eu tenho pra mim que Satanás não deve ser só conversado isso com Jesus. Ele deve ter feito Jesus, sabe, experimentar a coisa, deve ter mostrado a Jesus o que viria pela frente. Tem um desses filmes aí sobre a vida de Jesus, inclusive, que eu particularmente detestei, mas tem um pedaço da história que é muito interessante, que no momento ali acho que da cruz ou da tentação, Satanás mostra o futuro a Jesus e fala assim, olha o que vão fazer no teu nome. Aí ele começa a mostrar as cruzadas, as guerras, né? Olha como vão derramar sangue no teu nome, é isso que você quer, né? E eu achei muito interessante isso porque a gente vai ver aqui daqui a pouco que Jesus foi tentado em muitos momentos. Esse aqui ficou evidente e rematado. Mas Jesus foi tentado em outros momentos também. E eu fico pensando se de fato tal coisa não aconteceu, né? Se Satanás em algum momento chegou assim, Jesus, velho, não vai dar certo esse plano, cara. Beleza, você vai morrer, vai ter gente que vai te seguir, mas, cara, daqui a 300 anos, daqui a 400 anos, vão estar matando em teu nome. Daqui a 1000 anos, vai ter banho de sangue, vão criar uma instituição em teu nome que vai fazer barbaridade em teu nome. Eu não tenho dúvida que Satanás botou isso na cabeça de Jesus. E aí ele fala para eles, olha, você não precisa passar por esse sofrimento. Assume logo o poder do mundo. Pega na minha mão. Eu passo para você o poder do mundo e a glória do mundo. Eu te entrego se você prostrar e me adorar. Jesus podia ter feito isso
Satanás ia cumprir a promessa dele? Eu acho que ia. Mas, sabe, o universo ia entrar em colapso se ele fizesse isso, né? Porque a missão de Jesus ia ter falhado, né? Então, não ia adiantar nada. Tudo ia se perder. E aí Jesus, obviamente, não faz isso, né? E a resposta de Jesus é: Satanás, cai fora daqui, né? Em outras palavras, esse vai para trás de mim, né? Cai fora, Satanás. Porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Eu sei quem é o meu Deus. Interessante isso, hein? Jesus dizendo: olha, eu sei quem é o meu Deus e eu sei a quem eu sirvo e eu sei a quem eu vou adorar. E não é você. Ele está citando, inclusive, Deuteronômio 10, 20, entre outras passagens, né, que falam sobre adorar a Deus, sobre servir somente a Deus. E aí, nesse momento, então Satanás o abandona e o texto diz assim: então, terminando o caluniador toda a tentação, o deixou até um tempo oportuno. Olha que interessante essa expressão aqui, tempo oportuno. Significa dizer que Satanás voltou. Significa dizer que houve uma situação oportuna para Satanás, para o diabo, vir tentar Jesus. É por isso que eu digo a você que, embora as escrituras não mencionem isso, porque ela não conta a história toda, eu tenho para mim que houve muitos outros momentos em que Jesus foi tentado por Satanás. Em momentos oportunos. E, inclusive, vou citar outro filme aqui. A Última Tentação de Cristo. Um filme muito polêmico, né, e tal. Eu sempre cito esse filme porque qual é a ideia, né, do filme, que é baseado, inclusive, num livro? É que Jesus, na cruz, ele foi tentado por Satanás. E Satanás chegou para ele, enganou ele, né, lá na história. Satanás engana Jesus e fala assim: olha, Deus já está... Ele aparece como um anjo e fala: Deus já está satisfeito com o que você fez. Deus não quer que você morra. Lembra o que aconteceu com Abraão? Que Abraão ia sacrificar o filho dele? Antes de Abraão sacrificar, Deus voltou atrás. Então Deus está fazendo a mesma coisa com você agora. Deus me mandou para tirar você da cruz. Aí Jesus desce da cruz, vive a vida normal dele, né? E aí tudo começa a mudar. Jesus vive a vida normal. Aí tem aquelas polêmicas, né? Jesus casa com Maria Madalena, tem filhos, não sei o que, não sei o que. Essa é a parte polêmica, na verdade, da história, né? Mas aí, quando Jesus já está velho para morrer na cama, chegam os discípulos dele, Pedro e outros, e começam a brigar com ele. Dizem: rapaz, por que você abandonou o plano de Deus? Era para você ter morrido. Olha o que está acontecendo lá fora. Aí mostra assim, tipo, como se o mundo estivesse acabando, né? Olha o que está acontecendo e tal. Você tem que voltar, não sei o quê. E aí Jesus percebe que ele está sendo enganado, né? E aí, quando ele resolve, né, voltar atrás, ele volta para a cruz e fica pedindo a Deus para voltar para a cruz. Deixa eu morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer pela humanidade, eu quero morrer. E aí ele acorda e percebe que foi uma tentação, aí ele entrega o Espírito. Então, assim, apesar das polêmicas do filme, eu acho muito interessante a ideia de pensar o seguinte: Jesus estando na cruz, no sofrimento maior que ele já passou na vida dele, que era aquele momento ali, meu irmão, você pode ter certeza que Satanás estava ali do ladinho dele, tentando ele. A Bíblia não relata isso, mas eu não tenho dúvidas de que Satanás estava ali tentando Jesus. E quem sabe até jogando uma conversa dessa, dizendo: cara, você acha que Deus, teu pai, vai querer isso de você? Não é isso que ele quer. Não, você já fez o que você tinha que fazer. Então, ou seja, houve momentos oportunos, né? A gente não sabe quais foram esses, mas houve, em que o diabo, o tentador, voltou para poder tentar fazer Jesus voltar atrás na sua missão, né? Fazer com que o plano de Deus fosse frustrado, porque afinal de contas, esse é o objetivo de Satanás, né? E a passagem que eu inclusive citei aqui agora é Hebreus 4,15, diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, se ele foi tentado em tudo, houve muitos momentos, né, de tentação. E aí eu quero finalizar falando uma coisa muito importante aqui. Essa tentação de Jesus, meu irmão, não foi simbólica, tá? Jesus não foi pro deserto, tipo assim, eu vou pro deserto, eu já sei que eu vou vencer, né? Eu vou só passar ali por aquele teatro ali para poder ficar evidente e claro que eu passei. Igual, por exemplo, a história do batismo, né? Eu não preciso ser batizado, não tenho pecado, mas vou cumprir a justiça. Então, para cumprir a justiça, eu vou pro deserto, vou ser tentado pelo diabo, vou vencer e vai ficar registrado que eu venci. Olha, eu não acredito nisso, hein? Eu acredito que as tentações foram legítimas, como essa própria passagem de Hebreus 4,15 nos diz. As tentações foram legítimas, existia a real possibilidade de Jesus cair em tentação e o plano de Deus ser frustrado. Então, esse ponto aqui da tentação é um dos pontos cruciais da missão de Jesus e ele vence.
E é por isso que depois a tradição apostólica, né, a doutrina apostólica vai dizer o quê? Do mesmo jeito que Jesus venceu a tentação, eu também posso vencer. Do mesmo jeito que ele confiou em Deus, entregou tudo a Deus e venceu a tentação e obedeceu, eu também posso vencer, eu também posso obedecer. Pedro nos diz o seguinte, o diabo, adversário de vocês, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ali ao redor. Tiago vai dizer, olha, ninguém diga que é tentado por Deus, porque você é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. E aí a gente vai ter outras passagens também falando sobre a questão do diabo, das tentações. Então, assim, o diabo não inventa pecado na sua vida. Ele tenta você onde você é fraco, né? Ele tenta você onde ele acha que ele vai poder ter sucesso. Se você, por exemplo, não é um cara que se preocupa com dinheiro, vai ficar botando dinheiro na tua frente para tentar te tentar com corrupção, com desejo por dinheiro, né? Ele vai tentar você naquilo que você é fraco. Então, você deve reforçar na sua vida as áreas onde você é fraco. Você tem que se conhecer, você tem que saber onde é que você é fraco para pedir misericórdia a Deus, para você obedecer a Deus naquela área, né? Porque é exatamente ali que Satanás vai tentar você. Então, isso é um alerta para você, tá? Então, Jesus foi tentado como homem, ele venceu de verdade, não foi um teatro, e o fato de Jesus ter vencido garante a nós que nós também podemos vencer. Jesus mesmo vai dizer isso, né? Ele fala assim, olha, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, dando a ideia de que, de fato, ele é um exemplo pra gente. Eu posso ter Jesus como exemplo, inclusive nessa situação de vencer as tentações. Glória a Deus por isso, né? Então, chegamos aqui ao final de mais essa aula. Eu agradeço a sua presença, espero você na próxima, tá? Lembrando que a gente tem aí algumas redes sociais, principalmente o Instagram, né? A gente está sempre lá no Instagram. De vez em quando vamos estar lá fazendo algumas lives também. Então, vai lá no Instagram, curte a página. Se você ainda não assinou o canal, assina também para você ser notificado, tá? Quando a gente tiver aqui outras aulas, né? Eu vou colocando as aulas, você vai ser notificado. E também, se você achar que a aula é interessante, que deve alcançar outras pessoas, você curte, você pode curtir também, porque isso faz com que o YouTube mostre, né, esse estudo para as pessoas quando elas procurarem por esse tipo de conteúdo, ok? Então eu conto aí com a tua ajuda para divulgar esse conteúdo. Que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo e até a próxima.